Bem, como nós indicamos no início, nós estamos recebendo aqui o Major Reis, do 30º Batalhão da Polícia Militar, e também o Tenente Carneleto, também do 30º. Eu gostaria de pedir que vocês sentassem aqui do nosso lado, para que a gente possa conversar um pouco. Nós temos 30 minutos, prorrogáveis por mais 30, para tratarmos sobre a segurança na cidade. Aqui, né? Tudo bom? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu gostaria de, primeiro, agradecer pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que a correria do dia a dia é pesada, né? E o dia de vocês é mais ainda. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e a disponibilidade de estar aqui conversando com a nossa sociedade, com a Câmara de Vereadores, que é quem representa a população, né? Vou passar para o vereador professor Mohamed, que fez o pedido dessa visita, desse convite, para explicar um pouco também o pedido. Boa noite, colegas vereadores, boa noite, presidente, boa noite, pessoas que nos assistem e, principalmente, os nossos convidados de hoje, o Major Reis e o primeiro-tenente Carneleto. Ok. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de coração de agradecer a presença dos senhores aqui e dizer da nossa satisfação de estarmos perto de quem nos faz a nossa segurança. Nós estivemos visitando o Major, e fomos assim recebidos de uma maneira bastante gentil, bastante cortês, e a gente sentiu a receptividade e aí, na ânsia de que eles cheguem mais perto da nossa população, então a gente fez esse convite e vai ser bastante benéfico, porque nós vamos, pretendemos trabalhar juntos. E no que precisar a Polícia Militar e tiver no alcance desta casa, podem ter certeza que nós estaremos sempre ao lado de vocês. A nossa maior preocupação, tenente e coronel, é a segurança. Nós estamos percebendo que a cidade está crescendo e os problemas, claro, que crescem junto, e a gente tem sentido, assim, uma série de atos de vandalismo na cidade. E nos últimos anos, pelo que me consta, parece que o efetivo também não aumentou, né? Acho que muito pelo contrário, acho que até de uns anos para cá o efetivo ele diminuiu, né, aqui em Biporã. E a gente gostaria de saber dos senhores o que é que pode ser feito, além do que já vem sendo feito, assim, para que a segurança seja um pouco mais presente na vida do cidadão, do dia a dia. Nós temos muito problema com carros que fazem muito barulho, de propósito, não é porque ser carro velho, é carro novo que faz barulho. E motos também, né? As motos estão incomodando a população de uma maneira assim, principalmente à noite. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eles têm usado muitas ruas como se estivessem apostando corrida. Então, a gente gostaria de saber dos senhores o que é que pode ser oferecido, além do que já vem sendo oferecido, para que amenize-se esse problema. Nós estamos tendo muito problema com corte de fios. A minha filha foi trabalhar a semana passada no consultório, não funciona. Chama eletricista, é o botão daqui, botão de lá, desliga, liga, não liga nada. Aí descobriu que cortaram, subiram no telhado
é um sobrado, e cortar os fios tanto do consultório como da loja lá onde era a Meca. E em muitos outros lugares você está tendo isso aí. Academia mesmo, onde eu frequento, terça-feira passada, o cara pôs no WhatsApp. Chegaram 6 horas da manhã, nada funciona. E é um prédio novo, ali na Avenida dos Estudantes, lá na frente. Aí foram ver a caixa de elétrica, lá sumiu todos os fios de lá. Então, alguma coisa poderia ser feita além do que já vem se fazendo. Eu não sei como é que nós vamos fazer para inibir esses atos de vandalismo. Isso já não é nem vandalismo, isso é um crime de... Então, com a palavra os nobres vereadores. Também outra questão, vereador Mohamed, a questão dos mendigos, através da assistência social, segurança, não. É porque, dá licença, eu ia falar deles. Tem audiência pública sobre isso. Mas eu ia falar sobre isso, a segurança, porque nós temos mendigo na rua aí que tem que ser abordado. Tem bandido no meio da rua desse povo. Então, eu acho que é o mesmo tema. É que amanhã já tem esse tema numa audiência pública específico para esse tema. Aí o tenente Carnelieto vai vir, vai explicar as ações que está tendo sobre essa questão. Hoje, o vereador Mohamed chamou mais com a intenção de tratar os barulhos de moto e de carro e a questão do efetivo também, que a gente sabe que o Estado tem uma limitação no efetivo, mas que a gente, principalmente os mais experientes aqui, que estão há mais tempo na cidade, identificam que a gente não sabe hoje quantos são, assim, se eu não me engano são 50, e o senhor falou aquele dia que nós... 51. E há 40 anos atrás, 30 anos atrás, 35 anos, eram 56, se eu não me engano. Em 89, 90. Presidente, posso? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui, dizer que hoje eu já vi uma blitz na cidade e eu fiquei muito feliz porque vocês estão trabalhando, a gente está vendo. A gente sabe que o efetivo ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente já viu uma vontade do governador já de ter puxado um concurso aí para contratar bastante policiais. Então a gente fica feliz com isso daí. E realmente eu acho que a preocupação da maioria da população é essas motos barulhentas, essas motos bambu, os carros de som também, esse pessoal que anda com saveiro, essas coisas com carro de som. Então é o que mais incomoda. Uma sugestão que eu daria não seria nem isso, se existe a possibilidade, por exemplo, de se ter uma guarnição de patrulha de moto aqui em Porã, que eu acho que já iria coibir bastante os motoqueiros. E a outra situação é se existe algum estudo, juntamente com o Departamento de Trânsito, alguma coisa, para a gente ter um pátio aqui. Por quê? Nós temos um problema que hoje vocês, por exemplo, fazem as blitz, tem que vir um caminhão de Londrina para poder levar os veículos apreendidos, as motos apreendidas e tudo mais. Até porque a gente hoje tem só o batalhão ali para guardar, né? Então, eu acho que o 30º poderia pensar em ter uma parceria com a prefeitura para ter um local aqui em Biporã maior, porque a partir do momento que a gente ter o local para levar essas motos bambu, essas motos que fazem barulho e deixar preso, nós vamos coibir bastante, porque daí vai começar a diminuir. Eu já sou da seguinte opinião: eu acho que moto bambu e moto, ela não poderia ir para leilão, ela teria que colocar um rolo compressor e passar em cima. Nem para venda de peça, porque a gente sabe que chega a maioria dos ferro velho, já é bambu mesmo, eles botam para rodar e vende, e ela acaba indo como bambu para a rua. Então, parabéns pelo trabalho que a gente já viu, que essa semana já começou a intensificar. Seria essas duas as minhas ideias e as minhas dúvidas. Vereador Hugo. Boa noite a todos os convidados.
Acho pertinente tudo que os novos vereadores colocaram, a questão do barulho, das motos, enfim. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu estava passando no Jardim Monte Verde, se não me engano, na quinta-feira passada, estava acontecendo um furto. Acho que na rua aconteceu, né? Na rua do vereador Rafael da Farmácia. Porém, eu passei com o carro e vi. Era um Corsa verde, desse modelo antigo, acho que 99, 2000. Porém, eu não sabia que estava acontecendo um furto, mas a hora que eu fiz o balão, a moça saiu correndo, e eu acabei ligando para o 190. Porém, o 190 não atendeu aqui, o 190 cai em Londrina. Aí eu falei, eu não sabia até então. Eu falei, eu estou aqui no Monte Verde. Ela falou, Monte Verde? Aí eu tive que explicar que era a cidade de Biporã, enfim. Então, acabou até, e eu, na ânsia de falar, olha, é um Corsa verde, assim, assim, assado, enfim. Então, aí eu tive que passar o nome da rua, acabou até criando e naquele nervosismo, a moça gritando e tal, não sabia. Mas o que levaram? Eu falei, eu não entrei na casa para ver. É uma televisão, foi um furto. Então, eu não consegui dar essas informações, até pelo fato que quando eu cheguei já tinha acontecido. Eu só vi o carro, e eles tinham acabado de sair. Mas em relação a isso, eu não sabia até então que caía lá em Londrina, para depois eles passarem a informação para vocês aqui. Mas uma coisa que eu acho que inibia um pouco, a questão, não desmerecendo as viaturas. Você vê, eu acho que é a Duster e tem a Rotan, que é uma caminhonete. Certo? Você vê com pouca frequência a Rotan. Antigamente você via mais a Rotan em Ibiporã. E a Rotan, querendo ou não, ela impõe um respeito e inibe. Então, eu acho também que faltou um pouco. Está faltando, não estou falando há uns 6 meses atrás, há um ano atrás, as Rotans estavam mais aqui. Eu não sei como funciona essa questão de escala, como que é a questão dos batalhões, enfim. Mas a questão da Rotan, ela, passando uma caminhonete, ela cria uma questão, dá um pouco mais de respeito. Não que as outras viaturas não tenham, mas ela cria um poder maior. Até para o cidadão de bem, quanto impõe respeito para o outro cidadão também, que está procurando fazer a coisa errada. Era uma das coisas que eu queria estar colocando aqui, e agradeço a sua presença. Boa noite. Eu gostaria de fazer um... Por favor, o vereador mais experiente. Vai lá. Primeiramente, mais velhos agradecer, vocês vão chegar lá logo, logo. Agradecer a presença dos companheiros e me solidarizar à Polícia Militar, que num país que a polícia prende e a justiça solta, eu quero deixar aqui o reconhecimento ao trabalho de vocês, que muitas vezes recolhe aí os elementos e eles estão nas ruas no outro dia. Mas, especificamente, a nossa cidade vem enfrentando essa questão do ruído, que já faz tempo. Então, como vocês devem ter informações dos locais, eu gostaria de fazer uma sugestão sobre locais e vai agredir muito o trabalhador, que por ele ser trabalhador, ele compra uma moto desgraçada aí e passa 6 horas da manhã e para ir trabalhar com a moto. Então, uns horários de manhã cedo, sábado, sexta, sábado aqui em volta do Novilho de Ouro, sábado à noite, Mohamed, eu acho que foi o pior dia de som de moto. Passaram na Estudante com 4, 5 delinquentes, que foi absurdo. Então, a gente vê em países aí mais evoluídos que esse pessoal vai para a corte explicar por que tem problemas com a condução de veículos. Então, final de semana aqui no Novilho de Ouro, de manhã cedo na avenida, eu sei que tem que vir gente de fora, para até, acho que não criar problema com o efetivo da cidade, mas de manhã cedo é horrível andar ou estar em Ibiporã e ver as motocicletas que vão trabalhar, e segundo o Departamento de Trânsito, vereador Augusto, muitas delas totalmente irregulares. Então, o meu apelo, pedido, já faço isso há tempo, conversei com 2 representantes vereadores da Câmara Federal, foram eleitos deputados. Um é mulher, o outro é homem. Perguntei por que eles autorizam a fazer esse turbal, esse escapamento. E eles, acho que, depois que eu virei as costas, eles me mandaram para aquele lugar, porque, falei, não tem como fazer uma lei proibindo, porque ele é vendido em algum lugar, esse escapamento. Eu sei que o delinquente vai botar um metalon lá, se ele não comprar, mas o escapamento dimensionado é uma coisa de louco.
Então, eu desejo a vocês que consigam descobrir uma maneira de diminuir, porque acabar é impossível, mas diminuir o barulho que nós temos na nossa cidade. E é no Brasil inteiro. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, tenente, major. Obrigado pela presença. É muito importante a presença dos senhores aqui. A população clama por segurança. E são vários assuntos, né, que com certeza que a gente tem que discutir sobre a questão da segurança. E principalmente essa questão hoje que nós temos na cidade, é a questão do barulho, né, que o povo tem reclamado muito. Mas principalmente também é um assunto polêmico, que é a questão das drogas. E a gente sabe que na região sul é problemático essa questão. A gente tem esse conhecimento, né? O pessoal conversa com a gente e coloca a preocupação, né? E o povo precisava de uma sensação de segurança. É possível, de repente, um módulo policial na Zona Sul? O pessoal daquela região clama por essa sensação de segurança. Era isso. Vereador, e o seu? Boa noite, Major Reis. Boa noite, Tenente Carnilheto. Nossos nobres já posicionaram muitas situações aqui. Assim como o vereador Augusto falou que está feliz com a contratação dos novos policiais, eu não estou feliz, não. Eu acho que é muito pouco, nós estamos muito atrasados no Brasil, e felicidade eu não tenho nenhuma a respeito disso. Há 30 anos atrás, nós tínhamos mais corporação em Biporã. Hoje, a população de Biporã dobrou daquela época para cá, e ainda temos que atender Jataizinho, juntamente com a cidade de Biporã, estender naquela... Nós sabemos que a população para cada policial 3 mil, para cada policial? Varia. Varia por cidade, mas a média seria essa. Então, a nossa população, em número de policiais que atende em Biporã, é muito, muito, muito pouco. A questão de segurança, com pouco policial ainda é bem atendida aqui em Biporã. A respeito do que o vereador Hugo colocou, que ligou no 190 em Biporã, principalmente na questão da noite, eu acho que deveria ser mudado, porque nós tivemos algum caso que daí ocasiona cair em Londrina, para o batalhão lá, e eles não conhecem a realidade da nossa cidade. E já teve algumas situações que a gente foi até o batalhão para poder falar com alguém que pudesse atender ali, e o portão está cadeado com a pessoa lá dentro, não sei como que se tornou essa situação. Então, não é legal essa situação. Você fechar com cadeado para não atender a população à noite. Se ele está ali de plantão, é para atender. A gente sabe que surge várias situações. Outras situações, na questão dos fios, a gente sabe que o cobre hoje ele está tendo um valor muito alto. Além de o ladrão roubar esses fios, que está causando vários problemas, nós tivemos audiência com a Copel aqui, recentemente, para tomar providência a respeito disso. Eu acho que deveria se coibir o comprador do fio, porque esse é o maior bandido, porque ele está usurpando da sociedade para ter lucros. Então, esse que compra o fio, ele é tão ou mais bandido como aquele que foi roubar. De vez em quando, nós ainda vimos uns pendurados por aí que dá choque, morre, cai, como teve no IBC ali. Várias situações. E outra situação que eu gostaria de colocar, eu estou fazendo uma lei sobre essa questão das motocicletas. Já ouvi o diretor de trânsito,
ouvi o prefeito, ouvi vereadores, ouvi algumas pessoas de comunidade. Nós vamos colocar as pessoas que contratam os iFoods responsáveis por essas que não tiverem documentação, as motos que não tiverem documentações, essas pessoas serão responsáveis. Motos descaracterizadas, as pessoas serão responsáveis. Nós temos as leis vigentes que são federais, que a gente não tem, porque uma lei sobrepõe a outra, né? A gente não pode fugir delas. Mas, em questões das motos bambus, se elas já são para tirar em peça, ela não pode estar rodando na rua. Então, a gente pretende, além de questão do escapamento, quem vende, assim como o fio, tem que ser responsável. Se não pode, pela lei de trânsito, um escapamento adulterado, ele não pode vender. Então, essa pessoa também tem que ser responsável. E outra situação é a questão que a gente não tem pátio. Já foi falado aqui, não temos pátio. Está se estudando aí algumas maneiras. A gente ia até o pelotão para poder conversar a respeito dessa lei. Precisamos efetivamente da ajuda dos senhores para que essa lei possa surtir efeito, porque não tem outra maneira. Se a gente pode colocar dentro da lei que as motocicletas apreendidas como bambus sem documentos, se a gente pode amassá-las e, por ela ser um bem, né, pessoal, a gente não sabe como vai funcionar. A prefeitura já teve alguns problemas com o recolhimento de automóveis abandonados no passado. E se a gente vai poder amassar essas motos para que elas não voltem novamente em circulação na cidade de Biporã. Seria isso. Vereador Diego. Senhor presidente, boa noite, senhores, convidados, tenente, major. Só queria fazer uma colocação. Eu participo de um grupo lá no Terra Bonita, dos moradores, e de alguns outros bairros também. E o maior índice de furto nas residências é no período da tarde. E eu já vi alguns momentos a ronda da polícia fazendo em alguns locais, só que acredito que teria que intensificar nesse período da tarde, essa ronda nesses bairros, ainda mais bairros distantes. E eu tenho a preocupação porque a gente tem aquele segurança noturno e tal, mas no dia onde o pessoal vai trabalhar, gente, a casa fica sozinha, o pessoal está ciente disso. Era essa questão, se há essa possibilidade desse efetivo maior, eu sei que não tem braço, perna para isso, mas ter a ronda mais intensiva, ostensiva ali nesses bairros, mais distante possível, no período da tarde. E também em relação à questão daquelas bicicletas motorizadas, que também faz um barulho absurdo. Né? Tem as motos, mas tem aquelas bicicletas que você vê criança sem capacete, sem nada, rodando nos bairros. No Terra Bonita mesmo está um absurdo. Você não consegue, final de semana, você não consegue assistir uma televisão, não consegue deixar sua criança brincar ali na calçada, porque você tem medo. Então, assim, queria saber como que, se há essa possibilidade, não sei se, como que funciona a cilindrada, se elas podem ou não utilizar esse veículo. E também a questão que eu queria deixar aqui é como foi aprovada uma lei aqui municipal em relação que a PM ela vai ter possibilidade de utilizar as câmeras, né, junto com o cidadão. Acho que é importantíssimo quando estiver vigorando essa lei. E se você já tem um ponto estratégico aí para poder ajudar nós cidadãos aí, se vocês têm esses pontos estratégicos para poder realmente dar esse suporte para nós cidadão, porque nós vereadores solicitamos algumas câmeras de pontos ali na saída de Santa Paula, final do Terra Bonita, já tem uma câmera na final da Avenida Londrina, ali também no cemitério. São pontos que vai ajudar muito, mas realmente a gente está esperando ansiosamente, tenente, para que essas câmeras possam já ter acesso com a PM também para ajudar a gente, né? A gente sabe que tem que ter a regulamentação do município, mas estamos aí ansiosos para que vocês possam estar fazendo parte também de utilizar esse monitoramento e poder utilizar essas imagens também. Era só essa questão mesmo, tenente, da bicicleta e também da questão da ronda no período da tarde. Bem, todos os vereadores já
exprimir a sua opinião, né, as suas demandas. Eu gostaria de passar a palavra para o Major Reis e para o Tenente Carnelito. É um imenso prazer e alegria estar aqui, recebendo o convite do professor Mohamed. É muito bom estar nessa Casa de Leis aqui, né? E como bem falou o vereador, leis são importantes e a gente tem visto, nesse ano 2024 e até 2025, muitas leis nesse sentido, que você comentou com relação à implementação no município de regras que combatam as motocicletas barulhentas, né? Então a gente tem cidades aqui no Brasil, Jacareí, Franca, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, que eles estão estabelecendo multas em determinados horários para as motocicletas que foram identificadas e abordadas e apreendidas, fazendo barulho acima. Para isso é importante ter o agente de fiscalização, que no município vocês têm, e o equipamento, né? O decibelímetro. Decibelímetro. Inclusive, eles fazem por períodos, né? Das 7 às 19 é um VR, né? Que estabelece valor municipal. Depois das 19 às 22 é outro, por exemplo, Bauru, R$2.000, e das 22 às 7 da manhã é R$3.000. Então é uma coisa que intimida. Porque, veja bem, vamos pegar o tópico motocicletas. Hoje, a exceção é a apreensão da motocicleta. Por quê? Porque hoje nós temos uma condição no Código de Trânsito, que fala no artigo 270, que se você não conseguir regularizar ela no local, você pode dar prazo para o cidadão regularizar e depois apresentar. E o que acontece? Ele vai, coloca o escapamento original, apresenta para a gente, pega o CRLV lá no Detran, tudo certinho, depois ele coloca o escapamento que ele está adulterado, e muitas vezes sem o filtro de ar ou um escapamento esportivo barulhento, né? Então, hoje, infelizmente, a legislação, ela privilegia, e daí a gente às vezes tem que ser mais duro, tem que ir lá e achar alguma coisa na motocicleta para fazer a apreensão. Né? Se o documento estiver certo, o licenciamento estiver correto, nós vamos ter que achar, de repente, um pneu, um pisca, alguma coisa aí, que dê apreensão do veículo. Com relação ao efetivo, nós temos mantido o mesmo efetivo de 2022. Temos uma situação particular, que eu acho que todos sabem, que é uma situação triste, mas necessária, que foi preso, né, uma equipe inteira da Rotan aqui em Biporã. E era essa a equipe que fazia a escala especificamente aqui na cidade. Então, houve sim um déficit, mas por uma questão disciplinar e penal. Então, esse pessoal hoje ainda responde, né, responde penalmente. Alguns estão presos e estão aguardando aí a sua exclusão, né, estão respondendo ainda para serem excluídos da Polícia Militar. Pensando nisso, quando eu não sou o comandante do 30, eu estou comandante respondendo à função enquanto o tenente-coronel Boeing está de licença e férias. Ele retorna em junho. Conversei com o Carnelito, conversei com o comandante da Rotan. Nós tivemos que fazer toda uma reestruturação da Rotan quando nós assumimos o batalhão, em agosto de 23. Tivemos que tirar vários policiais da Rotan e colocar policiais de nossa confiança. Hoje nós temos policiais de confiança, eu posso falar para os senhores. Aqueles policiais que estão lá são da minha confiança, são da confiança do comandante, são da confiança do Carneleto, do nosso oficial P2. Então a gente pode passar as coisas, pode passar o serviço para eles e a gente sabe que eles vão desempenhar. E daí eu falei para ele assim, quando você precisar, Carneleto, faça contato com o comandante da Rotan e peça para que ele designe uma equipe. Diariamente nós temos 2 equipes Rotan. Uma a gente pode deixar lá atendendo a região de Londrina, que é a Zona Norte, e a outra pode rodar essas cidades menores aí do batalhão, e dando privilégio aonde estiver mais complicado. Com relação a furtos, todo mundo sabe que hoje é uma demanda de todas as cidades. Hoje nós temos, eu trabalhei em Londrina quase toda a minha carreira, e antes de sair major, eu comandei por 2 anos a companhia que cuida do centro de Londrina. Que cuida de Londrina em geral, porque a minha companhia cuidava da região do centro e região sul. Então, a questão do furto sempre foi importante, porque a gente só viu aumentar. Nós temos hoje nas ruas os Walking Deads, essas pessoas aí que elas não param, elas rodam a madrugada inteira, e
E, infelizmente, assim, a Polícia Militar ela não é onipresente e não consegue estar presente em todos os locais. Muitas das vezes a gente passa, aborda esse cidadão, ele está lá na frente de um comércio, e hoje nós temos uma legislação que privilegia, né, essa questão de você não tocar, você não tirar do local, porque nós temos até a questão de direitos humanos e temos um procedimento operacional padrão que é da Polícia Militar. Se você ligar, ó, tem um mendigo, tem um andarilho na frente do meu comércio. Se ele não estiver incomodando, se ele estiver na frente ali, eu não posso fazer nada, eu não posso nem retirá-lo do local. E isso é interessante. Fazemos a abordagem dele, pedimos, checamos documentação. Se ele não tiver nenhum mandado de prisão, se a situação dele estiver normal, nós não podemos fazer nada. Então, essa viatura passa, aborda, sai dali, dado que 2 horas esse elemento ele está furtando o comércio ou arrancando o fio. Então, hoje é uma situação bem complicada. Para combater isso, a gente sabe que não está presente, mas a gente faz os cartões programas e pedimos também que os policiais eles façam os PBs na madrugada, façam as rondas na madrugada e mandem até fotos. Tem um aplicativo Timestamp que fala assim, onde que ele está e qual horário, para a gente saber que o policial não está passando a mão na nossa cara, né? Ah, vi sim, beleza. E hoje a gente tem também sistemas de localização. Nós temos AVL nas viaturas, nos rádios. Então, se eu quiser puxar o histórico de patrulhamento do policial com a viatura, eu consigo. Tá? Então, é muito difícil ele falar assim, ah, eu estou fazendo, mas não estou. Tá? Então, hoje a gente consegue fiscalizar melhor. Com relação às motocicletas, eu comentei, eu vejo assim, que a iniciativa do municipal com relação a uma legislação específica seria importante. É o que as cidades hoje no Brasil estão fazendo. Elas estão pensando em ajudar, porque assim, segurança pública se faz com todos, né? Obrigação do Estado, direito e responsabilidade de todos, e vocês como poder municipal, vocês também têm esse somatório para poder ajudar a gente. É aquela relação ganha-ganha. E de antemão, eu percebo que em Ibiporã, no passar dos anos, desde que eu vim para cá, teve sempre uma boa relação com o poder municipal. E o município ajuda muito a gente, o prefeito ajuda, os vereadores ajudam. Então ando por Ibiporã, eu vejo uma cidade muito bonita, é uma cidade bem cuidada, e eu vejo que o poder executivo pensa na cidade, né? O legislativo também. Então, assim, nós temos que pensar assim, sentar e conversar, de repente, em adotar uma legislação municipal para combater especificamente isso aí. Com relação às motocicletas ainda, a gente sabe que é difícil a viatura ir atrás de motocicleta. E nós temos perdido bastante. Eu conversando informalmente com o Carneleto aqui, a gente tem perdido, porque você sabe que acompanhar uma motocicleta de viatura no centro, a gente coloca em perigo a vida de cidadãos, o policial, a viatura, outras pessoas que não estão envolvidas. E muitas vezes a gente acaba perdendo. Nisso aí, conversando com ele também, a gente vai tentar ver 2 motocicletas BMW 800 que estão no quartel, que elas não estão sendo utilizadas agora, para eventualmente o Carneleto, que inclusive ele é ROCAM, tem o curso de policiamento de rondas com motocicleta, né? Especialista em motocicletas, diga-se de passagem, possa rodar com outro policial eventualmente aí para aprender mais motocicletas. Inclusive, ele estava falando para mim que já foram apreendidos quantos, esse ano, 61 veículos? Major, só enquanto o Tenente Carneleto vai verificando, acabou os primeiros 30 minutos, eu preciso colocar em votação para extensão. Coloco em votação por mais 30 minutos. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Por favor. Quanto foi? Só a título de conhecimento, todo ano passado, 191. Então, senhores, como eu ia dizendo, só a título de conhecimento, em todo o ano passado, de 2024, foi um total de 191 veículos apreendidos no município de Ibiporã. Desses 191, 161 eram motocicletas. Tá? Durante o ano de 2025, né, hoje, do começo do ano até agora, nós tivemos um total de 69 veículos. Desses 69, 63 são motocicletas. Né? Então, nós temos feito apreensões de motocicletas. Tá? Só que, como bem citou o Major aqui, nós temos alguns entraves legais. Hoje em dia, basicamente, se eu posso estar com o escapamento mais barulhento que for a motocicleta, se ela não tiver nenhum outro ponto de irregularidade que põe em risco a segurança ou do condutor ou de um pedestre, nós não podemos fazer o recolhimento.
Eu consigo fazer a notificação, dar o prazo para regularização, assim como o Major falou, o cara vai lá e apresenta. Não, multa sim, mas eu não consigo apreender o veículo. Eu não consigo fazer a apreensão do veículo, a retenção desse veículo. Claro que a infinidade dessas motocicletas que já foram recolhidas, ou é um documento atrasado, pneu careca, uma falta de retrovisor, falta de uma seta, alguma coisa assim, aí com esse artifício a gente consegue fazer o recolhimento. Lógico, o que chama a atenção da gente para realizar a abordagem, 99% das vezes é por questão do barulho, do ruído. Pode falar, vereador. Só uma colocação, e ainda por azar de tudo isso, o nosso governador fez uma prosa com os motociclistas. Isentou-os até 170, aí isentou todas as motos. Aí fica mais difícil ainda, né, doutor? Facilitar, estimula, né, o acesso à motocicleta de baixa cilindrada, que é geralmente a que causa mais problemas. Mas hoje, por força dessa resolução do CONTRAN que está em vigor, a gente não consegue fazer o recolhimento. Então, fica, talvez, a recomendação dos senhores, quem tiver acesso ao Legislativo Federal, talvez de causar uma influência dentro do Senatran, né, para conseguir mudar dentro do CONTRAN, aliás, conseguir mudar, alterar essa resolução, que a gente possa voltar a fazer o recolhimento das motocicletas simplesmente pelo escapamento ruidoso. Vai resolver o problema? Não. Não. Por quê? No passado, tinha aquela figura, não, coloca a motocicleta que está apreendida, você só tira daqui se regularizar. Aí o indivíduo ia lá com o escapamento original, colocava no lugar, a gente apoderava daquele escapamento adulterado dele e mandava ele embora. Aquilo é um bem dele. Não posso fazer isso. Hoje em dia eu não posso fazer isso mais. Tá? Então, de qualquer forma, ele vai lá, vai regularizar dentro do pátio, eu vou ter que devolver o escapamento para eles, ele vai sair e vai voltar a gerar esse incômodo. Então, é uma situação delicada, ressalta ainda mais a importância da atuação dos senhores nesse sentido de atuar, né, através de leis municipais. Né, se a gente conseguir, por exemplo, conseguir enquadrar na figura da perturbação do sossego, apreender a motocicleta. Não é raro acontecer, mas aqui no município nós não podemos fazer ainda, em especial porque a exigência aí vai vai do judiciário, né, em especial do Ministério Público, de cada comarca, o entendimento dele, se na situação de perturbação do sossego necessita da representação, tem uma pessoa que se sente ofendida para representar. Hoje aqui no município de Biporã é exigido. Então, se o senhor ligar hoje para mim e reclamar da motocicleta e der tempo de eu chegar lá e fazer a abordagem da motocicleta, ou falar da motocicleta, vamos falar o som alto, som automotivo, eu chegar lá e conseguir fazer a abordagem, se o senhor não for lá e representar como vítima, eu não posso apreender aquele som. Eu posso simplesmente orientar, vou fazer a orientação, abaixa o som aí, desliga, beleza, fica por isso mesmo, só registra o boletim e vai embora. Exatamente, essa que é a problemática. Vocês entenderam? Então, eu sempre clamo, já tive várias conversas dessas com o prefeito Zé Maria, e falo assim, o senhor que tem bastante contato com a comunidade, agora estendo isso aos senhores vereadores, peçam que, encarecidamente, a população comece a fazer a representação. A gente entende que todo mundo tem o receio, mas depende disso aí para não ficar com essa cara de impunidade. Porque, convenhamos, fica parecendo que é impunidade. Você chegar simplesmente, o cara está lá te incomodando, você trabalhou o dia todo, quer dormir à noite, não consegue por causa do som alto, e o policial só pode chegar lá e pedir por favor para ele abaixar. Se falar mais grosso ainda, corre o risco de incorrer no abuso. Vocês entendem? É muito difícil. Então, a gente depende do apoio da população também nesse sentido. Se a população começar a fazer a representação, você começa a causar, sei lá, um prejuízo financeiro, pelo menos. Você vai apreender aquele material, aquele som automotivo, ou a caixinha de som, lá seja lá o que for, a fonte geradora de ruído, lá na frente, o indivíduo vai reaver. Ele vai entrar num acordo, né, da lei de menor potencial ofensivo, vai entrar no acordo e vai reaver, mas ele vai ficar pelo menos lá, uns 3 meses sem aquele material na mão. Provavelmente ele vai ser sancionado numa multa pelo judiciário ou pelo Ministério Público. Sabe? Começa a pesar no bolso dele de alguma maneira, ele começa a ter um prejuízo. Ele vai entender, opa, então pera lá, não vou cometer isso de novo. Porque senão fica muito fácil. Hoje eu ligo meu som aqui, incomoda, a polícia vem e manda abaixar. Amanhã eu vou lá tomar minha cervejinha e eu vou erguer de novo. Não deu nada. Vocês entendem? Então a gente depende dos senhores influenciar também a população nesse sentido. Muitas vezes, e é compreensível, a população tem esse receio, né? Não, mas depois eu vou ficar mal visto com o meu vizinho aqui, porque eu reclamei com o meu vizinho, ou porque eu denunciei o cara da moto, eu denunciei o meu vizinho do som alto. Mas você tem que entender até que ponto aquilo está te incomodando. Se não está te incomodando a ponto de você não querer representar, então por que fazer o acionamento? Se está te incomodando, é um direito seu
que seja feita alguma coisa. Só que nós dependemos, para atuarmos de maneira que tenha um caráter punitivo, para aquela pessoa sentir o peso da coisa errada que ela está fazendo, a gente depende do ofendido fazer essa representação. Tranquilo? Só esclarecendo uma situação que o vereador Augusto comentou a respeito do pátio. Nós temos pátio sim aqui em Ibiporã, só que tem a questão de convênio, né? Tem o convênio do município com o DETRAN, e o município tem os seus agentes de trânsito, e a Polícia Militar também tem um convênio com os seus agentes de trânsito. Hoje, os veículos que são apreendidos, recolhidos no pátio de Ibiporã, são os apreendidos pela Polícia Militar. Eu tenho conhecimento por conversas com o Clóvis, que é o diretor do Departamento de Trânsito, e com o prefeito José Maria, que está em andamento um convênio entre o município de Ibiporã e o município de Londrina para que seja utilizado o pátio da CMTU. Então, os veículos que são recolhidos pelo Departamento de Trânsito de Ibiporã serão movimentados para Londrina, né? Isso é um avanço, né? Porque hoje a gente não tem, vamos dizer assim, a parte burocrática. Eu não consigo inserir dentro do meu pátio, lá na companhia, um veículo que é apreendido pelo agente de trânsito do município, né? O agente de trânsito do município, ele pode sim, ele pode fazer recolhimento de veículos, só que ou eles não fazem hoje, porque eles não têm para onde levar. Por isso que nas blitz, assim como os senhores comentaram que foi visto na blitz, a gente faz em conjunto nesse sentido. Dividimos tarefas. O pessoal do trânsito, já que a gente não pode colocar no pátio o veículo que vocês apreendem, vocês fazem as notificações que vai só notificar e liberar no local. O que for ser feita a apreensão, a notificação é feita pelo policial militar e é recolhido no pátio da companhia. A exemplo, tivemos uma blitz semana passada, na Ibrahim, foram 3 motocicletas. Né? Hoje, nessa blitz aqui, foram 4 motocicletas e mais um veículo, constatado irregularidade, e foram apreendidos, foram para o pátio. Foi um total dos 2 dias, aí, só nas 2 blitz, cerca de 40 notificações, autuações de trânsito. Então a gente tem trabalhado, tá? Só que o cobertor é curto. O cobertor é curto. Eu demando determinados momentos que eu consigo reunir efetivo suficiente sem prejudicar o policiamento ordinário. Não estou tirando o policial da RPA, ele não está, da Rádio Patrulha, né? Ele não está deixando de atender a ocorrência para fazer essa blitz. Então a gente depende de alguns momentos do dia, combinar, eu não consigo fazer isso diariamente. Mas a gente tem trabalhado, assim, sempre se esforçando para tentar fazer mais com menos. Então, otimizando a utilização da nossa tropa. Lógico que a gente tem que pegar leve, porque, como todo de amplo conhecimento aqui, o efetivo tem diminuído, o policial que permanece no serviço, ele está sendo um pouco sobrecarregado, então a gente tem que maneirar, tem que saber aonde que aperta. Temos que trabalhar com inteligência nesse sentido. Tá? Mas acho que é isso. Em resumo, é só para demonstrar assim, estamos tentando, né? Tenente, uma situação muito bacana, que fazia muito tempo que eu não vi em Ibiporã, foi aquela operação que os senhores fizeram esses tempos durante a noite em alguns em alguns estabelecimentos. Aquilo ali é muito importante para a população de bem que está se divertindo, uma coisa outra se sente seguro, e aquele trabalho que vocês fizeram aquele dia lá surtiu um efeito muito positivo na população. Parabéns por aquele lá, que tenha mais situações daquela na cidade. Sim, Comandante, só para informação, a gente não consegue acompanhar as alterações que são feitas. A motocicleta, para ser apreendida, então, ela tem que ter algum problema de equipamento, não que seja o escapamento. Assim, vereador, hoje, ou a questão de licenciamento, se o licenciamento estiver irregular, ok, a gente faz o recolhimento. Não o IPVA. Agora, não, IPVA não. IPVA é imposto do Estado ali, não tem que a gente, digamos assim, não somos nem competentes para fiscalizar. A não ser que ele chegue assim, ao ponto de vencer do ano seguinte. O recolhimento está com o licenciamento. A questão do licenciamento. Tá? Mas a moto é uma agora, falta... recolhimento por problema de faltar peça da motocicleta, alguma coisa assim, é só se for um item que comprometa a segurança. Tem que ser um item que comprometa a segurança do veículo, seja motocicleta ou automóvel. A motocicleta está sem farol. Compromete a segurança. Como é que você vai andar com uma motocicleta à noite? Ou é exigido que se ande com o farol aceso durante o dia? Compromete a segurança, pode fazer o recolhimento. O senhor entende? Agora, se o problema for só o escapamento, a gente não consegue fazer nada. Bom, excelentes esclarecimentos. Com relação a estatísticas ainda, eu fico feliz, nesses anos que nós estamos aí, 23, 24, 25, falar para os senhores assim, que, com relação a Ibiporã, nós temos mantido uma média de 23 para 24, nós conseguimos reduzir. 25 é um desafio, né, porque você mantém o mesmo efetivo e a tendência é um pouco de um ou outro crime
ele ser sazonal ou migrar, ele é como ondas, né? Recentemente nós temos uma situação, o único dado estatístico que subiu aqui foi uma situação de roubos, que nós, por investigação, detectamos que era um pessoal de Londrina que estava roubando alguns veículos, né? Então tem algumas quadrilhas, né? A gente fornece toda a informação para a Polícia Civil para eles poderem trabalhar. Agora, com relação aos outros indicativos, nós estamos reduzindo o homicídio, furtos em geral, inclusive os furtos reduziram. Tá? Um dado estatístico aumenta, mas a gente vê que é positivo é a questão da violência doméstica. Por quê? O atendimento qualificado. Hoje nós prezamos por orientar bem as mulheres e hoje nós temos uma rede de proteção, nós temos a Mulher Segura, que é um programa do Paraná. Então, as mulheres estão tendo acesso a mais informações e elas estão denunciando. Elas estão rompendo aquele ciclo da violência e a viatura tem atuado e, por isso, o índice sobe não só aqui em Biporã, mas em outras cidades da nossa área. Londrina tem subido também. Eu fico feliz também de, quando eu cheguei em Londrina, 2001, até 2004, a gente teve ano de ter em Londrina mais de 200 homicídios. Roubos na Zona Norte, que eu já participei da companhia da Zona Norte, que não era o 30º Batalhão ainda, nós tínhamos 4, 5 por dia. Então, hoje, se a gente pegar, no mês vai ter 15, 16. Então, a gente reduziu. E hoje, qual é o foco hoje? É furto. Furto de fios, furto em residência, furto em comércio. Muitas vezes pela questão da oportunidade, que a pessoa descuidou e o cara levou o celular na loja. O cara entra lá, tal, leva uma roupa, leva o celular. Então, assim, a gente tem essa situação do furto por, muitas vezes, descuido. E, muitas vezes, os roubos registrados, a gente pode até descontar, né? Porque uns, a gente olha, nossa, mas isso aí não era para ser um roubo. Foi um descuido, ou a pessoa brigou lá e daí colocou roubo. Era uma rixa, uma briga, e o cara colocou roubo porque perdeu o celular na briga. E daí entrou como roubo. A gente fica triste porque aumenta a estatística, né? Com relação ao 190, a tendência do 190 no estado é ele migrar tudo para Curitiba. Já era para ter acontecido. Então, assim, a gente conseguiu que as cidades aqui da região migrassem para o centro, para o Copom de Londrina, onde faz o atendimento, onde já é despachado via sistema, ou o rádio operador já faz o contato aqui rapidamente. Então, não se perde muito nesse fluxo, é rápido. Mas acontece que você tem que passar a informação correta, estou aqui na rua tal, na cidade tal, no bairro tal. E muitas vezes, por a duplicidade de bairros, quando você fala no bairro tal e não fala a cidade, acaba indo a viatura para outro local. Então, às vezes é o descuido do atendente, né, que não soube perguntar corretamente para a pessoa e acaba tendo esse equívoco. Mas a tendência hoje é migrar tudo do 190 para a capital do estado. Ô Major, seria mais ou menos como uma regulação do SAMU? Eu não sei como funciona o SAMU, mas assim, São Paulo já funciona assim, com uma central de atendimento, com vários atendentes que são terceirizados. Isso seria, a Polícia Militar no futuro seria um atendimento terceirizado por pessoas treinadas e tudo na capital do estado. Mas hoje quem faz são policiais militares que estão localizados no Centro de Operações Policiais Militares de Londrina. Eles que fazem o gerenciamento, atendem, fazem a inserção da ocorrência no sistema, que vai direto já. Tá? Com relação à AIFO, né, só temos que cuidar quando for lançadas essas AIFOs aí para não haver vazamentos de informações, porque a gente teve conhecimento que houve vazamento de informações e o alvo principal da AIFO estava fechado no dia da AIFO. Né? Então, temos que adotar algum mecanismo aí de não haver esse vazamento de informação. Com relação ao módulo, que o vereador, quem falou do módulo, a viatura ela faz o mesmo serviço. Nós temos um módulo móvel que a gente costuma usar só em eventos. Por exemplo, 1º de maio, no final do mês, vai ter um evento, vai ter a exposição lá, e nós vamos utilizá-lo. Então, assim, a gente trabalha muito com estatística. Hoje, todos os nossos sistemas são informatizados, você faz o boletim pelo tablet ou pelo celular, fazemos o acompanhamento das ocorrências através de estatística, então tem um CapGel que a gente filtra, e tem o BI, que é o Business Intelligence, que a gente faz a captação das ocorrências e vê os horários, os dias e quando se dá essa ocorrência. Muitas vezes, quando você falou de furto, à residência, os registros maiores são no horário do almoço, até 1 hora, e depois das 18 horas às 19, porque é a hora que
a pessoa chega em casa e detecta que a casa foi roubada. Então, o furto ele se dá na parte da manhã, quando ele saiu para trabalhar, e depois do almoço, ali das 13 até umas 17 horas, pode ocorrer o furto. Mas o registro é feito às 18 horas. Então, Major, essa questão que o senhor falou do módulo, é em São Paulo, acho que é em São Paulo, tem um módulo virtual. Isso é possível? Diz que tem um módulo virtual que ele identifica por região, né? Então, uma vez que tem algum problema naquele bairro, aciona aquele módulo virtual até, não sei. Esse eu desconheço, essa tecnologia nós não possuímos, né? Não seria, Abreu, não seria os totem que tem em algumas cidades? Londrina tem totem, né? Tem uns totens que seria são os colocados totem nas praças que fazem a fiscalização do ambiente. Deixa eu... por exemplo, igual o professor Abreu falou aí, o vereador. Por exemplo, lá na Zona Sul, tem aqueles canteiros central, lá, aquelas rotatórias. De repente, a polícia, nesses horários da tarde, que tem os furtos, fica lá por 15, 20 minutos, né? Porque eu acho que se a polícia estiver presente, o malandro já não fica ali. Eu falo assim, não deixar um módulo lá, porque não tem como deixar mesmo, mas ficar lá por 15, 20 minutos, no dia, ou na semana, passar por lá. Então, eu acho que é importante a presença da polícia aí. Qual o bairro do senhor? Sul. Especificamente, onde que é essa rotatória? Lá embaixo, quando você vai pro Jamil Saca, naquela tem rotatória, por exemplo, a polícia ficar por ali. Prudente na entrada do Jamil Saca. É como o senhor falou, se há um índice estatístico lá de criminalidade, a gente coloca no cartão programa e a viatura faz o patrulhamento e pode fazer o PB, que a gente chama, que é ficar lá, parado lá por 10, 15 minutos. Isso é possível, mas aí cabe ao Carneleto aí. Só fazer uma observação aqui para os senhores. Estatística, vamos falar um pouquinho de estatística, né? Porque a gente, para programar o nosso policiamento, a gente depende de informação. Isso aí que o senhor está me dizendo, para mim, é novidade. Por exemplo, o senhor tem conhecimento de muitos furtos à residência ocorridos lá no Jamil Saca, para aquele lado? Não é isso, furtos. Lá, você vê, lá quase não tem esses furtos. Tá. Mas assim, porque com a presença da polícia passando por lá, vai evitar que o traficante passe por ali, que ele fica ali, porque aquela saída ali é a saída que vai para Irpasa, para Jataizinho. Então ali é um fluxo de rota de droga ali. É isso que eu quero dizer. Entendi. Mas eu vou usar o gancho para falarmos acerca de subnotificação. Muitas vezes acontece a situação, o cara pulou aqui no meu quintal e levou o botijão de gás. A pessoa só fica indignada, faz uma choradeira num grupo de WhatsApp e não avisa a polícia, não registra um boletim de ocorrência. Então a gente não toma conhecimento. Nós trabalhamos com estatística. Eu vou lá e vou abrir meu mapa, tenho zonas de calor lá que indicam índices maiores de furto em determinado local, é onde eu vou focar o meu patrulhamento. Eu vou direcionar mais policiamento naquela área, porque eu entendo que aquela é uma área sensível. Então, se não está sendo notificado, por exemplo, pode ser que eu estou tendo mais furtos em outra região que não estão sendo registrados, e eu estou dando atenção para outra, porque é que fica do outro lado. Então, a importância da notificação. E já aproveitar a palavra, até fugindo um pouquinho do assunto que nós estamos falando, agradecer aqui os componentes da Câmara pela aprovação a respeito da lei de acesso às imagens das câmeras de segurança. Isso aí já tem dado resultados para nós, para o conhecimento do senhor. Só na semana passada nós recuperamos 2 veículos furtados fora, que vieram para Biporã, nós recuperamos aqui em Biporã. Tá? Então, já... E a tendência é que estamos, por enquanto, com acesso somente às câmeras que fazem leitura de placa, né? Muito em breve vamos ter acesso às câmeras também, às demais câmeras de vigilância do município, onde a gente consegue ter acesso a imagens pretéritas. Então, aconteceu um furto lá na loja do senhor. Eu consigo, pera lá, vamos ver que horário mais ou menos foi o furto, tal horário. Eu vou lá e rebobino a fita, ver quem que passou ali naquele horário, que veículo que passou. Eu consigo pegar a placa do veículo que passou ali, ver que caminho que ele fez, identificar para onde que ele foi. Então, isso vai ajudar bastante a gente. Então, gostaria de agradecer os senhores a respeito disso aí. Eu acho que o município tem muito a ganhar com isso. Tenente, vocês estão tendo acesso também ao sistema Camerite aqui em Biporã? Não. Esse seria muito importante, esse sistema também. Mas é que o da Camerite não é vinculado com o sistema do município. Não é. Mas tem bastante locais da cidade já que instalaram o Camerite, porque às vezes os próprios moradores
seria interessante talvez uma extensão, porque eu tenho na frente da minha residência lá, e eu tenho acesso a muitas câmeras de Biporã, de Londrina, da onde está instalado o Camerite. E é uma dica também para a Polícia Militar também, talvez, ter acesso a esse sistema também. Claro. Se o senhor tiver conhecimento, quem que é o gestor que faz a gestão dessa rede? Eu posso passar para vocês. Pede para ele fazer contato com a gente. Eu digo assim, quanto mais informação eu tiver, melhor. Então, se eu tiver acesso, eu tenho uma câmera na frente da minha casa, você quer me conceder o IP para eu poder ver aquela câmera, para mim é bom. Quanto mais eu conseguir uma cobertura de imagens ali, vai ajudar a gente. Não só eu, como também a Polícia Civil, na elucidação, né, de crimes que ocorreram. Lógico que a gente tem trabalhado de maneira a tentar prevenir o máximo possível, né? Então, ainda usando esse gancho também, né, para falar a respeito dessa situação do atraso das ligações, né? Em tese, o atraso, a chegada da ocorrência na ponta, né, na viatura que vai atender. Eu fiz um combinado aqui com o Paulo, que é o operador, que mexe com a parte de TI da prefeitura. Exceção, que aí eles vão fazer contato direto com o meu plantonista, que vai estar aqui na companhia, porque teve uma ou duas situações onde o pessoal que estava fazendo o monitoramento visualizou um indivíduo em atitude suspeita, depois esse indivíduo acabou cometendo furto de fiação, só que no meio tempo dele ligar, caiu no 90, entrou a ligação, até a viatura chegar lá, o cara tinha sumido. Infelizmente, a gente não conseguiu impedir, né? Então, lógico, a tendência e o sistema funciona muito bem quando está tudo certinho, só que a gente depende a pessoa que está atendendo a ligação, fazer o cadastro, fazer o despacho, tem a comunicação de internet, a ocorrência chegar aqui, o meu rádio operador daqui tomar conhecimento, despachar para a viatura, sabe? Então, são vários pequenos atrasos de segundos ali que é importantíssimo para você conseguir fazer um flagrante. Então, a exceção é o pessoal que está fazendo vídeo monitoramento, que acompanha as câmeras do município durante a madrugada. Se eles detectarem qualquer coisa suspeita, eles vão entrar em contato direto, sem necessidade de cadastrar a ocorrência, eles vão entrar em contato direto com o operador aqui de Biporã, que vai indicar a viatura para ela que vá atuar no local, né? Então, acho que a gente já consegue eximir uma parte do... Eu só queria, para não, o tempo está quase expirado, presidente, dizer o seguinte: várias reuniões e audiências são feitas e quase nada é aproveitado efetivamente em benefício da comunidade. Eu ouvi uma fala do comandante sobre a questão, o vereador e o seu está elaborando uma lei, também não tem conhecimento do teor, mas se for competência do município essas questões das multas em determinados horários, nós teremos algum avanço para dar sossego à pessoa de bem. Então é importante ver isso aí, o seu. Muito obrigado, hein? Tenente, em relação ao que o senhor colocou, que até a lei do vereador e o seu pode ser utilizado para que o município faça a abordagem e ter condição de ajudar a fazer essa fiscalização. A pergunta é, a gente nunca sabe aquele cidadão, que tipo de cidadão que está ali, se o cara está armado, se não está. É possível fazer essa parceria com a polícia para poder ter condição de fazer essa abordagem? Sem dúvidas, sem dúvidas. Nós já estamos atuando com essa parceria. A gente vai entrar nesse assunto melhor amanhã na audiência pública específica. Nós já estamos numa parceria com a Secretaria de Assistência Social na abordagem a moradores de rua. A gente faz uma abordagem de maneira diferenciada, é óbvio, porque a gente vai no morador de rua, ele não está necessariamente cometendo um crime, tem que ser abordado de uma maneira diferente, com mais calma. A gente não quer que ele fique arredio com a polícia militar ou com a assistência social. A gente quer que ele entenda que nós estamos lá para tentar colaborar, talvez solucionar um problema dele. Estamos fazendo um levantamento, eu tenho um banco de dados a gente faz abordagem, identificação com foto, toda a qualificação do indivíduo, é feita a consulta para ver se ele tem um histórico criminal, se eles têm um mandado de prisão em aberto. Até o momento não localizamos nenhum, pelo menos os 30 que foram abordados até agora, nos últimos 40 dias aí que a gente abordou 30 moradores de rua até agora, nenhum deles foi constatado mandado de prisão, tá? Mas diversos detêm passagem já, tem algum tipo de registro criminal. Comandante, a abordagem, o vereador Abreu, era necessário que a polícia ajudasse no caso, mas e no caso da multa, eu fui multado esse dia, e eu fui reclamar. Aí disse, quando está em trânsito não precisa foto nem abordagem, quando o veículo está em trânsito. Então, essa multa desejada de 2.000, 3.000, o máximo possível, ela não necessita da abordagem. Porém, o questionamento do Departamento de Trânsito é que a maioria das motos são irregulares. Assim, Mas
Nós estamos falando especificamente de motos barulhentas, motos, né, que estão produzindo um decibéis acima, né, 99, acima do permitido. Então, qual seria? Através da parceria Polícia Militar, agente de fiscalização de trânsito, com o aparelho, com o decibelímetro aferido, agente treinado, seria abordada essa moto, ele faria, o veículo ele é parado, é colocado no neutro lá, é feita a aceleração, ele vai fazer a medição, e, estando irregular, é aplicado, a gente aplica a multa. Eu conversei com o Clóvis, que é secretário de trânsito, a respeito dos decibéis, para poder regulamentar essa lei, e ele me falou que não tem hoje aqui no município nenhum decibelímetro. É esse nome aí. Vamos adquirir então. Vamos? Tem? Que aí seria difícil para que não teria nenhum aferido. Mas aferir não é problema, né? Ele demora um prazo, mas ele é aferido, não há problema. Tendo o aparelho já ajuda bastante. Só esclarecendo para todos, o município de Biporã tem decibelímetro hoje, que é da Secretaria de Meio Ambiente, só que qual que é o problema? Hoje você não tem embasamento legal para utilizar esse decibelímetro para isso. Hoje eu não posso utilizar o decibelímetro para ela medir, fazer a medição da motocicleta. Mas o município tem sim, foi utilizado na iPhone, foi feito notificações, inclusive, de estabelecimentos baseados na medição de som. Então é uma ferramenta muito boa, não custa tão caro, manter a questão da aferição dele também é relativamente simples. A questão é formalizar, legalizar, né, a utilização do decibelímetro, seja no tocante a tentar autuar por aquele veículo não tá se adequando ao parâmetro de ruído da situação de trânsito, ou pode até, por exemplo, é uma lei municipal que fala a respeito de sossego. Na lei municipal prevê que qualquer veículo que emita acima de tantos decibéis vai ser apreendido, vai ser expedido uma multa. Não tem nada a ver com o trânsito. Entendeu? Então, a mesma multa eu vou aplicar para moto barulhenta e para o veículo que está com som ligado. O cara está andando, gritando dentro do carro, está incomodando as pessoas. Você pode aplicar a mesma multa. Entendeu? Só que não tem nada a ver com o trânsito. Então, acho que o interessante é assim, a gente conseguir amarrar no máximo de lados possível, né, para conseguir utilizar. Se eu não pego o cara no trânsito, eu pego na lei municipal. Só uma pergunta, já que a questão as motos bambus, elas são feitas, colocadas ao comércio para revenda. Na verdade, elas são colocadas para tirar em peça e o cara monta ela ali e coloca em circulação. Sabendo que ela é um bem próprio, o município tem legalidade própria de amassar elas? Então, vereador, hoje o Estado do Paraná não vende mais veículo para desmanche. Hoje o Estado do Paraná é só para reciclagem. Todas as motocicletas e veículos que foram retirados aí nas últimas 2 ou 3 levas, né, que são feitos por editais de leilão, é tudo para reciclagem. O pessoal já vem, ele inutiliza o veículo no pátio, antes de carregar no caminhão. Inutilizar, digamos assim, ele então, suprime eu posso colocar na lei que as motos que estão irregulares, elas podem ser amassadas. Olha, teria que ver a previsão legal disso, em leis superiores, digamos assim. Mas o que eu garanto para o senhor hoje, qualquer motocicleta que está apreendida e vai para o pátio hoje, ou qualquer outro veículo, na verdade, nós tivemos se não for retirado, ele vai para reciclagem, ele não volta para circular. Nós tivemos um passado próximo, numa legislatura, que o município recolheu alguns carros que estavam em condições de abandono nas vias públicas. Hoje o município está tendo problema, porque sumiram algumas peças, o pessoal estava no IBC, retirou peça, e se chama bens, né, de bens próprios. Está tendo que indenizar novamente aí o proprietário. Então, teve várias situações dessas, por isso a pergunta da... Sim. Nós assim... Só, tenente, desculpa, major, nós já estamos indo para o final. Daí eu gostaria de colocar aí, se os vereadores, o major e o tenente quiserem já ir fazendo as considerações finais, porque está acabando o tempo e a gente não tem a possibilidade de estender mais uma vez. Então, nós gostaríamos de ficar aqui debatendo a noite toda, mas... Só para finalizar essa questão,
das motocicletas e veículos apreendidos. Hoje, então, no estado do Paraná, a gente sabe, qualquer veículo apreendido no estado do Paraná, ele não vai voltar. Se não for o proprietário que vai regularizar e retirar, ele não vai para a motocicleta, não vai para o ferro velho para se aproveitar em desmanche. Ela é vendida para a Gerdau. Quem compra no leilão é a Gerdau. A empresa vem, recolhe, desmanche para vender por quilo para a Gerdau. Tá? Motocicleta, qualquer veículo. O problema tem estados que não adotam isso. Então, o cara do ferro velho daqui, ele vai lá em São Paulo ou em Santa Catarina, traz um lote de moto de lá, que ele deveria só vender como por peça, mas eles vendem inteira. A gente tem conhecimento disso, temos tentado atuar em cima disso aí. Inclusive, tem bem próximo nosso que tem ferro velho que tem atuado dessa maneira. A gente está tentando atuar para inibir isso aí. Já, aproveitando para fazer o encerramento, gostaria de agradecer o convite do professor Mohamed e agradecer novamente a todos os senhores. Até hoje, pouco tempo que eu estou aqui em Biporã, sempre que tive contato com algum vereador, qualquer necessidade, tanto nessa legislatura quanto na anterior, sempre fui muito bem atendido. É legal ter essa boa relação, tanto com o legislativo, com o executivo, até com o judiciário no município, então isso ajuda muito, e não é porque me ajuda a cidade. Né? Então, gostaria de agradecer a todos os senhores nesse sentido, e lógico, a companhia está sempre de portas abertas ali, quando qualquer um dos senhores precisarem, tá? Vou ficar muito feliz em receber os senhores para tomar um café lá e debater qualquer situação aí que esteja afetando a população de Biporã. Obrigado. Só falar da legislação, ela é viável, é possível, a norma técnica que fala sobre isso, sobre a medição, né, veículo rodoviário automotor com ruído emitido na condição parada. Então, não é difícil aprovar. E você falou uma coisa certa, muito dessas motocicletas são entregas, iFood, né? Então, você tem um contato com o estabelecimento, falar assim, motocicleta legal, exija do teu motociclista, do teu entregador, que ele ande correto, já é um começo. Não vamos inibir o barulho, mas já é um começo, né? O cara lá, vamos cobrar. Principalmente, assim, nós somos parceiros, a comunidade aqui é parceira, como eu falei, legislativo e executivo sempre foram parceiros da polícia, desde que eu vim, eu nunca vi reclamação aqui de Biporã. Nós estamos aqui para apoiar os senhores, e essa parceria tem que existir, porque assim não ganha só a gente, ganha a comunidade em si. E se vocês defenderem o policial, vocês estiverem junto com o policial, a comunidade estiver junto com o policial, ele vai fazer além, eu tenho certeza que ele vai fazer além do dever dele. Ele vai dar uma resposta e vai deixar o cidadão feliz. Então, o que eu vejo muito assim é o policial sendo cobrado e escrachado na mídia por todo mundo e ninguém apoia. Então, assim, vamos apoiar o policial, que eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor possível aí. Eu agradeço a participação e o convite, né, professor Mohamed, e agradeço aí a oportunidade e o tempo de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, Major, Tenente, por estarem aqui mais uma vez, pela disponibilidade, pelo tempo de vocês, pelo serviço de vocês que vem fazendo na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em todo o tempo de carreira de vocês. A nossa segurança depende de vocês e dessa entrega, que é essa vocação, que é ser o policial militar dentro do nosso estado. Nós sabemos que temos muitas dificuldades, como o Tenente Carneiro mesmo disse, o cobertor é curto, mas a gente tenta ajudar da melhor forma aqui, dentro das nossas competências, né? E por isso a gente também gosta muito quando vocês vêm aqui para conversar com a gente, trocar essa ideia, explicar a situação, como está ocorrendo, e nos escutam também, né, porque trazendo essas AIFO, as ações que já foram feitas, tenho certeza que vocês também já tinham vontade de fazer isso, mas também escutaram um pouco a população de Biporã, né, não só como mesmo aquele dia que nós fomos conversar, eu, o prefeito, o Dieguinho, o Rafael, lá com o senhor. Então, muito obrigado por essa disposição.